daremos continuidade à primeira jornada científica do Hospital Nosso Lar, com uma discussão sobre o tema Produção do Cuidado em Saúde Mental, a realidade dos hospitais especializados. Para compor a mesa, convidamos o Dr. Vicente de Paulo Pinto da Costa, psiquiatra e diretor-geral do Hospital Nosso Lar. O Dr. Orlando Bezerra Monteiro, psiquiatra e ex-diretor-geral do Hospital Nosso Lar. O Dr. Frederico Emanuel Leitão Araújo, psiquiatra e diretor-geral do Hospital de Saúde Mental Professor Frota Pinto. E o Dr. Adelmo Pontes Aragão, psiquiatra e diretor clínico do Hospital São Vicente de Paulo. As páginas oficiais do Hospital Nosso Lar nas mídias sociais farão toda a cobertura do evento. Siga-nos no Facebook e Instagram, @Hospital Nosso Lar CE. Passamos a palavra ao Dr. Orlando Bezerra Monteiro, que será o mediador desta discussão. Boa tarde a todos. Como mediador, eu sou a pessoa desocupada, porque as pessoas que vão falar terão direito aos aplausos e a brilharem nessa reunião. Entretanto, devo dizer algumas palavras que, no passado, a assistência psiquiátrica tinha aspectos negativos. Vencendo o tempo, hoje, os trabalhadores da área da saúde mental, técnicos, médicos e também os pacientes entenderam que os cuidados em saúde mental deveriam ser modificados, fazendo uma relação muito simples. Faça com os outros aquilo que você gostaria que os outros fizessem com você. Baseado nisso, é que a humanidade tem conquistado uma melhor condição de cidadania, de humanismo e até mesmo de integração e de crescimento social. O Hospital Nosso Lar parabeniza a humanidade que encontrou nesse caminho a melhor forma de cuidar bem do Homo sapiens, que é o nome de um livro muito interessante, vocês podem ir atrás. Homo sapiens nos distinguiu e nos colocou nessa posição. Não podemos negar essa condição e transfiro a palavra inicialmente para o meu diretor, que aceitou ser diretor desse estabelecimento quando ele cresce. Boa tarde a todos e todas. Quero saudar aqui, o Dr. Orlando Monteiro, que para mim ele é o diretor de honra deste hospital. O Dr. Adelmo, que é diretor clínico lá do Hospital São Vicente, e Dr. Frederico, que é o diretor do Hospital de Saúde Mental de Messejana. Falando sobre os cuidados, do paciente da saúde mental. Nós, como médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, pessoas que trabalham em hospitais psiquiátricos, têm que tratar o paciente assim, com muita humanidade. Eu sempre penso assim, quando eu vou tratar uma pessoa que está internada, uma senhora idosa, eu penso, essa daqui é como fosse minha mãe, eu tenho que tratar ela como fosse minha mãe, um jovem como um filho meu, outra pessoa como um irmão. Se você pensar assim, que ali você está cuidando de uma pessoa que poderia ser um irmão seu, podia ser sua mãe, seu filho, é mais fácil você tratar do paciente, tratar com amor. Que na psiquiatria, eu acho que a coisa mais importante é a dedicação e ter o amor ao paciente. E também é muito importante, na vida das pessoas, a pessoa ter cidadania, tratar as pessoas como cidadã. Não quero saber se a pessoa é morador de rua e está internado, se é um empresário, um deputado, o tratamento tem que ser igual para todos.
E o que eu observo é que, na saúde mental, os hospitais, com todas as dificuldades, têm melhorado um pouco mais. E os profissionais também, né? Tem os aperfeiçoamentos que acontecem no dia a dia, as pessoas vão aprendendo. Às vezes, a pessoa pode cometer algum erro, e com aquele erro que a pessoa cometeu, a partir dali, a pessoa não comete mais. E é muito importante a gente tratar do paciente, né, aquilo que eu falei, como fosse membro da gente, da família, um amigo. E, atualmente, os hospitais, né, a gente sabe que os hospitais que existem, que é o Nosso Lar, o São Vicente e o Mental de Messejana, eles funcionam com dificuldade, a gente sabe disso. Mas eu vou falar aqui em termos do Nosso Lar. Com todas as dificuldades aqui, o hospital tem melhorado bastante. O atendimento aqui neste hospital é bastante humanitário. Aqui nós temos os pacientes do convênio com o SUS e também nós temos aqui os convênios particulares. E às vezes também, que são poucos, alguns internados, né, particular mesmo, pagando. E a gente vê a estrutura do hospital melhorou bastante. Você chegar num posto desse aí, você vai ver tudo limpo. No caso, os técnicos de enfermagem aqui sempre tem reunião de enfermagem, tem os cursos. Este hospital tem atualmente, se eu não estou enganado, 19 enfermeiras, né, doutor? 19 enfermeiras. Clínico aqui tem 3 ou são 4. Todo dia, os pacientes que, se precisarem, são vistos pelo clínico. Aqui tem. E é muito importante, né, que tenha assim, uma equipe multidisciplinar que trabalhe junto. E aqui os profissionais, a gente trabalha sempre junto, trabalha junto a assistente social, trabalha junto a terapia ocupacional, com o psicólogo, com os técnicos de enfermagem. Eles aqui, as pessoas que trabalham aqui, trabalham bem à vontade, não tem aquela cobrança rigorosa, porque a melhor coisa é você deixar o funcionário à vontade, trabalhar bem à vontade. Se ele desempenhar o papel dele bem, o importante é isso, é deixar pegar, né, trabalhar à vontade. E, atualmente, a média de internamento de um paciente em um hospital psiquiátrico é de 30 a 45 dias. Antigamente, tinha paciente que ficava como morador nos hospitais, porque as famílias internavam o paciente, dava até endereço errado e não vinha mais visitar. Moradores, aqui deve ter, acho que uns 2 ou 3, são poucos moradores, atualmente, do SUS. Aí, o que é que precisa? De mais residências terapêuticas. Quando esses pacientes saírem de alta, eles têm que continuar a fazer um tratamento. E a gente sabe que a rede de saúde mental de Fortaleza não é boa, é precária. Nós temos atualmente 8 CAPs, 8 não, são 12 CAPs, 6 gerais, 6 AD e tem 2 infantis, 14. Mas não funciona bem. O melhor CAPS que funciona é o de Messejana, só tem 4 médicos, e para mim não funciona bem, que eu trabalho lá, e eu vejo que não está funcionando bem, porque tem pessoas que vão lá, querer se consultar, só conseguem uma consulta depois de 5 meses. E a maior dificuldade, implora para ser feita uma receita médica, uma prescrição, porque não pode parar o medicamento. E não tem, aí não tem médico suficiente para dar aquela receita, termina indo para um posto de saúde, e lá no posto de saúde também o médico diz que não tem como fazer, vai terminar na emergência do Mental de Messejana. Por que a emergência do Mental de Messejana é sobrecarregada, é cheia? Porque os CAPs não funcionam normal. Não funciona mesmo. Porque se funcionasse, eu tenho certeza que aquela emergência funcionava melhor. Com tudo isso, ainda funciona bem. É a única emergência do estado do Ceará em psiquiatria, é aquela do Hospital Mental de Messejana. Aí o que é que acontece? Que são poucos leitos, né, de internamento,
só tem o nosso lá, o São Vicente e o mental, e as pessoas, às vezes, ficam esperando 3, 4, 5, até 7 dias, 8 dias, por uma vaga para poder, né, continuar o tratamento. Um paciente internado em um hospital psiquiátrico, ele tem que continuar o tratamento dele. Se ele for um paciente de convênio, ele vai continuar o tratamento dele pelo médico dele lá do convênio, mas tem alguns que tomam remédio de alto custo, às vezes tem um convênio, porque tem dificuldade de conseguir uma consulta pelo SUS, aí eles às vezes também vão procurar o CAPS, ou mental de Messejana, para poder receber aquele medicamento de alto custo. Que esses medicamentos de alto custo, né, os valores são muito elevados e as famílias não podem comprar. Mas, de vez em quando, passa às vezes um mês, passa 2 meses faltando o medicamento. E a gente é obrigado, às vezes, tirar esse medicamento de alto custo, passar o Aldol, para ele não ficar sem medicamento e não ter um surto psicótico. Eu vou concluir aqui, que eu sei que o tempo, né? O tempo é muito importante e eu acredito que a psiquiatria, né, está evoluindo, está um pouco melhor. Eu acho que daqui para frente tem que melhorar muito mais. Aqui em Fortaleza só teve um concurso na área de saúde mental. Teve outro agora, mas teve um, foi na época do doutor Juraci Magalhães, que eu me lembro que eu entrei lá no concurso da época do Juraci Magalhães, entrei no CAPS, que ele fez concurso para 6 vagas para psiquiatra, acho que 6 para terapeuta ocupacional, para enfermeira, assistente social. E agora, depois desses anos todos, o prefeito atual, Roberto Cláudio, fez um concurso, está convocando só o pessoal de terapia ocupacional, enfermagem, serviço social, psicologia, mas ainda não convocou os médicos, porque a dificuldade interessante é o seguinte, que esse pessoal é louco por remédio. Chegam no CAPS, eu quero meu remédio. Entendeu como é? Aí a gente, às vezes, quer botar eles num grupo e, às vezes, não aceita, porque a gente tem que saber trabalhar bem. A gente, como médico, quando eu passo um paciente para fazer terapia, psicoterapia, eu digo desse jeito, o paciente é lá do CAP. A gente marca a psicoterapia. Se a gente cobra, a senhora vê para o psicólogo? Se não vier, a gente diz que ela vai sair do CAPS, aí ela vai. Para os grupos, é desse jeito. Pois, obrigado aí. Alguma pergunta eu estou aqui, né, para receber. É isso aí, obrigado a todos. Obrigado. Passa a palavra. Boa tarde. Alô? Então, boa tarde. Primeiramente, agradecer ao Hospital Nosso Lar, na figura do Dr. Vicente, mas também do Dr. Orlando, que há muito tempo exerceu o cargo aqui de diretor. Dizer que também é uma honra estar presente aqui na presença de colegas de mesa, que são colegas de jornada já de algum tempo, né? O doutor Adelmo foi meu preceptor lá em Messejana, na minha residência. O doutor Vicente ainda é nosso colega lá, assim como o doutor Adelmo ainda é nosso plantonista lá. E o doutor Orlando é nosso parceiro de longa data também aqui no nosso lar. E também já foi nosso diretor lá no hospital há alguns anos. Primeiramente, assim, falar no cenário, né? Vamos falar brevemente das características gerais lá do Hospital Mental de Messejana, né? Assim, para quem não o conhece. É um hospital que tem 160 leitos de internação geral, 20 leitos de internação para dependência química masculino, e 2 hospitais-dia com 30 leitos cada, um hospital-dia geral e um hospital-dia para dependência química, né? Lá a gente tem uma residência em psiquiatria geral, com 10 vagas ano, e uma residência há alguns anos de psiquiatria infantil, com 2 vagas anuais, né? Então, é um hospital
público, né, do Estado do Ceará, que contempla também um campo de formação em psiquiatria e também campo de estágio nas diversas categorias, né? Nós, como o doutor Vicente já falou, nós somos a única emergência 24 horas do Estado, né? Tínhamos uma emergência de pronto atendimento no hospital IPC, que fechou há alguns anos. Então, ficamos como única emergência, única porta de entrada para as crises agudas graves, né? E, por sermos essa emergência de recebimento, né, dos pacientes em crise, nós, de certa forma, regulamos com nossos hospitais parceiros de Ataguarda, Hospital Nosso Lar e Hospital São Vicente, a questão da regulação das vagas de internamento. Então, assim, eu tracei aqui, né, não só esse perfil, mas falando também dos desafios, né, dessa luta árdua, né, e permanente, né, que é fazer saúde mental, e, no caso, psiquiatria, né, especificamente aqui no estado do Ceará, por todo esse cenário que, assim, muitos conhecem, das dificuldades, né, do financiamento, dos estigmas, né, da negligência com esse aspecto da saúde tão importante, que são os transtornos mentais, né? A gente sabe que os transtornos mentais perfazem uma prevalência em todo o mundo de pelo menos 30%, né, de prevalência de algum tipo de doença mental na vida, e pelo menos pelos estudos mais atuais, né, de 3 a 5, e em algumas metrópoles até 10% de doenças mentais graves que necessitam, de certa forma, de uma intervenção psiquiátrica em algum momento da vida, né? Mas os desafios, né, primeiro, que o hospital psiquiátrico tem é entender seu papel, né? E nós sabemos que temos um papel de relevância, né, por sermos especializados e de darmos conta, principalmente dos pacientes mais graves e que descambam para crises, né, sérias, crises agudas, que necessitam de uma intervenção de saúde mais incisiva, né? Nós sabemos também, e aqui no estado do Ceará, uma grande resistência, né, dos hospitais em geral, dos hospitais clínicos, em receber e atender os pacientes psiquiátricos, né? A resistência também de abertura de leitos nesses hospitais, de alas psiquiátricas ou leitos isolados, por conta desse estigma e por conta de fato, incapacidade da maior parte das equipes em lidar com o paciente psiquiátrico, especialmente o paciente psiquiátrico em crise, né? Há um medo terrível de que esse paciente cause um transtorno absurdo nessas unidades, fora a ignorância, a dificuldade e o manejo mesmo inadequado nesse tipo de paciente, né? Outro desafio é o relacionamento com a rede de assistência, né? Essa rede de assistência, especialmente aqui no município de Fortaleza, que a gente sabe que houve avanços, mas muito lentos e bem aquém daquilo que era necessário, e muito desproporcional para a intensidade de descredenciamento de leitos, para a substituição, né? Essa rede substitutiva ficou aquém, né? Tanto em número de dispositivos, o número de CAPs, como no funcionamento dos poucos CAPs que foram criados. E esse relacionamento também de encaminhamento, né, do sistema de referência contra transferência, né? Nós, enquanto hospitais especializados, ficamos, e ainda somos parcialmente, mas ficamos gravemente apartados, como se não existíssemos, né, por muito tempo. Então, não havia uma interlocução clara, né, apesar da existência tácita, implícita, da necessidade desses internamentos. E do lado do hospital psiquiátrico, a gente possa também, né, tentar fazer encaminhamentos cada vez mais qualificados
né, para garantir que esse paciente ele tenha uma boa assistência na saída e não venha a ter novas crises, né, precocemente e voltem para o hospital novamente, né. Um outro ponto que é importantíssimo, né, que sempre é batido, falado, que é o financiamento, né. Lá no Hospital de Messejana, temos uma diária muito baixa, que, né, pelas nossas contas financeiras, não contemplam nem um terço, né, dos nossos gastos, com tudo, né, com pessoal, com estrutura, com medicamento, né. Então, o hospital ele é praticamente, boa parte, financiado pelo Tesouro do Estado, né. Isso é que garante toda a assistência e toda a possibilidade de se ter um hospital de formação psiquiátrica, né, ele é todo pelo Estado. Então, esse financiamento que é feito pelo Estado, que também, né, não é o ideal, né, em termos de volume financeiro, para contemplar o déficit crônico estrutural, de pessoal, né, de contratos de manutenção, de contratos de serviços em geral. Então, a gente vai levando o hospital realmente de uma forma bem difícil, bem na boa vontade do pessoal, boa vontade dos profissionais que tentam superar as nossas deficiências, né. A emergência, né, um grande gargalo, né, por ser única, e ela é, ao mesmo tempo, termômetro da rede, né. Como foi citado aqui, essa fragilidade da rede na atenção, na continuidade do tratamento do paciente, ele aparece na nossa emergência, né. São mais ou menos 2.000 atendimentos mês, né, e nosso sistema de classificação de risco, né, detecta que, desses atendimentos, 60% são de casos não tão graves, que não demandariam uma emergência propriamente dita, né. Mesmo assim, né, com esse volume todo de quantidade, pelo baixo atendimento externo, né, a gente fica com um volume de cerca de 20 a 50, né, pacientes aguardando, né, com indicação de internamento e aguardando por uma vaga de leito por dia, né. Então, esse volume de pacientes que fica nos locais de observação, lá nos leitos de observação, eles sobrecarregam o serviço, né. E esse leito de observação do paciente que está aguardando vaga, ele não é financiado, então o hospital tem que arcar, né, com o custo desse paciente que já está recebendo todo o tratamento da equipe, sem receber nenhum tipo de financiamento em troca. E, claro, como o doutor Vicente falou, o paciente em condições não tão adequadas, de 5, 6 dias aguardando por uma vaga no leito, né. Outro gargalo importante e que a gente está sofrendo, né, nos tempos atuais é com alto índice de compulsoriedade, né, das chamadas internações compulsórias, da judicialização da saúde mental, né, uma enxurrada de processos semanalmente, né, com várias indicações de internamento compulsoriamente, né, e, além de indicar um internamento de forma compulsória, determinado por um juiz, a dificuldade de retirar esse paciente, de desinternar, porque precisa, geralmente, de uma autorização judicial, que às vezes demora, depende das questões das comarcas, da celeridade do serviço judicial, né? E que empanturra nossos leitos, e enquanto os pacientes realmente que necessitam estar lá naquele leito, eles ficam aguardando e sem a possibilidade do internamento do tratamento, né? Ao lado disso, os problemas sociais, né, como o doutor Vicente falou, do abandono social, dos pacientes com ausência de suporte familiar, né, que configura nos pacientes de longa permanência, né, que também faz com que os nossos leitos rodem, né, menos e a gente tenha menos disponibilidade de leito e mais abarrotamento na emergência. Então, que implica não só, né, na atuação do serviço social, de toda a equipe profissional do hospital, né, e que vai onerando os custos e fazendo com que o hospital não cumpra o seu papel principal, né, que é atender as crises agudas, as crises graves, né. Outra questão, outro desafio é da dependência química, né, uma certa
mudança de perfil epidemiológico, né, de um aumento cada vez maior de pacientes com esse perfil de adoecimento, né, e as comorbidades, né, pacientes psicóticos que também são dependentes, que usam drogas, né, e as nossas dificuldades também clínicas, né, de lidar com esse tipo novo de clientela e também de lidar com internamentos onde há perfis diferentes, né, de pacientes, né, paciente psicótico, paciente dependente químico, que às vezes tem que dividir a mesma enfermaria, né, às vezes um dependente químico que veio por judicialização, com psoriedade, junto de um paciente psicótico, né, que tem outro perfil de cuidado, outro perfil de atenção completamente diferente. Isso demanda um grande esforço e gasto de energia da equipe para poder lidar com essas questões, né? Algo que a gente precisa também, né, lidar cotidianamente, né, como o doutor Orlando falou no início, né, das dificuldades que se teve historicamente dos hospitais psiquiátricos, de algumas práticas não tão adequadas, né, nos cuidados, algumas práticas asilares residuais, né, que a gente precisa cotidianamente cuidar, no cuidado do paciente, no cuidado humanizado, de fazer realmente com o paciente um tratamento do que é necessário, do que é tecnicamente indicado, né, seja farmacologicamente, seja nos cuidados de enfermagem, seja no cuidado psicológico, né, de terapia ocupacional, e não mais o tratamento por punição, né, ou por exclusão do paciente da sociedade. Então, envolver o paciente para o hospital ser um espaço de cuidado, né, de recuperação da crise, de recuperação para devolver o paciente para a sociedade, devolver na melhor condição possível para ele e tentar também uma reinserção social, né? Essa prática também de melhor cuidado, de melhor atenção, também implica nas avaliações, né, multidisciplinares, especialmente na avaliação médica, que a gente tenta, principalmente lá no hospital, que seja uma avaliação cada vez mais a miúde, né, uma prescrição médica mais frequente para que o paciente que está internado intensivamente possa receber cuidados mais intensivos e possa receber uma alta mais breve, né, para que o internamento não se prolongue tanto. A questão das comorbidades clínicas, né, porque o paciente ele tem a doença mental, mas ele, né, logicamente, pode também ter as complicações clínicas, que a gente precisa de suporte, não só do médico clínico, né, mas de recursos terapêuticos, clínicos, e a gente fica, às vezes, com certa dificuldade, porque a gente, por essa hipossuficiência financeira, né, essa asfixia financeira, tem dificuldades de ter uma estrutura, né, de suporte clínico mais adequada, e quando a gente vai tentar referenciar para os hospitais clínicos gerais, a gente tem a dificuldade no recebimento desse paciente. A interdisciplinaridade, né, que sempre é batida, que é importante para uma melhor atenção. E trouxe ao lado disso, né, para a gente fechando, né, ao lado dos desafios, das dificuldades, as oportunidades, né. Uma das oportunidades importantes foi recente a inclusão, né, por portaria do Ministério da Saúde, da inclusão do hospital novamente como um dispositivo da rede de atenção em saúde mental, né, não está mais um membro fantasma, né, que atua na prática, todo mundo sabe que é importante, mas que não existia do ponto de vista governamental. Essa inclusão, inclusive, com alguns benefícios de revisão de valor de diária, né, que alivia um pouco a questão financeira, mas não resolve, logicamente. A própria fragilidade da rede, né, assim, atual, que é algo ruim, lógico, que ninguém quer, né, mas é um problema que, como se ele dissesse, né, mostrasse para todo mundo a importância do hospital, porque se a rede não está funcionando bem, o paciente vai sobreviver, vai ter o cuidado, vai receber atenção nos hospitais, né? E se não houvesse pelo menos esses 3 hospitais e essa emergência que nós temos, eu não sei como esses pacientes estariam, né, sobrevivendo e tendo o mínimo de cuidado, né? Um caminho também de oportunidade é isso que está sendo feito aqui, né, o caminho do estudo, do ensino, né,
da troca de experiência, da troca de conhecimento, né, da pesquisa, da formação, né, que lá somos campo de estágio, campo de formação de profissionais e de formação de psiquiatras, né, e que os nossos parceiros também possam cada vez mais promover esse espaço de inclusão de estágio, de pesquisa, de troca de conhecimento nas diversas categorias de atenção em saúde mental. Outro aspecto, né, que pode nos ser um alento, né, é a possibilidade, né, que veio também com essa portaria do ressurgimento, da possibilidade de inclusão, de credenciamento de ambulatórios especializados, né. Isso é importante para os nossos pacientes que ficavam naquele limbo, que não é caso leve, tão leve para ser de atenção primária, não tão leve de atenção primária, que não é perfil teórico para o CAPS e que também não era para estar internado no hospital psiquiátrico, mas que tinha uma doença mental importante, grave, que não receberia esse atendimento. E a possibilidade de se criarem, né, inclusive dentro do hospital psiquiátrico, esses ambulatórios especializados se credenciarem, é um mecanismo que a gente pode ter não só de financiamento, mas de possibilitar esses pacientes que ficavam aí no limbo do atendimento. Então é isso, é sempre na luta, né, do enfrentamento das dificuldades e as oportunidades que a gente tem de enfrentar esses problemas, mas criando oportunidades novas de oferecer um melhor cuidado. Agora, se é 10 e mais 10, a plateia vai ter direito a 40. Desconta depois. Olha, obrigado. Eu estou aqui entre amigos, né? O Frederico, o doutor Vicente, o doutor Orlando. Então, assim, o debate com eles pode ocorrer, mas assim, mais interessante é que a plateia participe, porque nós já discutimos assim, em diversas ocasiões, nós temos um convívio mais próximo, né, em função da nossa profissão, dos locais de atuação, mas eu vou preferir ler aqui, porque senão eu vou ficar muito perdido, assim, aí eu vou demorar ainda mais, mas aí qualquer coisa, se passar do tempo, o doutor Orlando dá aquela cutucada que dá certo. Então, é o seguinte, eu sou Adelmo, eu sou diretor clínico do Hospital São Vicente de Paulo, um hospital bastante antigo, né, de 1876, o segundo mais antigo em funcionamento contínuo do Brasil. Eu acho que só perde para o Pedro II de Porto Alegre, que é de 1850 e tanto, é o mais anterior ainda, sobrevivente. O mais antigo era do Rio de Janeiro, mas já não é mais hospital psiquiátrico, é Faculdade de Comunicação da UFRJ, lá no Rio. Pronto. Então, eu vou ler aqui. Produção do cuidado de saúde mental, tal. Prezados senhores e senhores, agradecendo desde já a direção do Hospital Nosso Lar, unidade de saúde que, ao longo de décadas, tem se dedicado ao salvamento e tratamento de pessoas em crises psiquiátricas graves em nosso estado. Gostaria de deixar como registro da participação do Hospital Psiquiátrico São Vicente alguns dados e reflexões sobre a situação da assistência e saúde mental nos casos de maior gravidade em nossa região e no país. A apresentação será verbal, escrita e com anexo a partir de documentos oficiais que remontam a um passado não tão distante e que tem a ver com a situação atual do tratamento de enfermos mentais e suas crises mais graves. Eu distribuí um material aí, mas está faltando muito. Então, quem não recebeu, por favor, vem aqui pegar, que eu fiz 40 cópias, achando que o auditório ia estar cheio, então está sobrando material. Não, deixa que eu distribuo, porque tem uns DVDzinhos aí eu tenho que no final, viu? Mas, assim, o que eu estou falando tem escrito aqui, tudo nesse material. Devo necessariamente voltar. Eu sou o cara que gosta de coisa passada. Inclusive, tem DVD, né? O cara que trabalha em manicômio gosta de coisa assim antiga. Então, eu não sei nem se existe, mas, de repente, se tiver um aparelho para rodar esse negócio, aí tem uns vídeos legais aí. Volta ao ano de 2011, que, na minha opinião, se tornou marco divisório na assistência aos pacientes psiquiátricos em crise passiva de tratamento integral. Naquela ocasião, ano 2011, na cidade de Fortaleza, foram encerradas as atividades de 3 hospitais psiquiátricos com desaparecimento sem substituição de quase 400 leitos de internação. A exemplo do que já vinha ocorrendo sem substituição de quase, na década de 90, em praticamente todo o país, o número de leitos para tratamento de pacientes psiquiátricos de crise grave foi reduzido drasticamente. No Brasil, havia uns 120, 130 mil leitos, agora tem pouco mais de 20 mil, acredito, ou 20 mil. Quer dizer, uma redução absurda, né? Assim. Já no ano de 2000, ocorreu o fechamento da Casa de Repouso Guararapes, em Sobral,
Deixando os pacientes em crise, eu digo isso com conhecimento de causa, que eu trabalhei 6 anos no município de Mucambo, na região norte, certo? Ainda no ano 2000 e pouco, entre 2005, 2010 e 2011. Deixando os pacientes em crise da região norte do estado precariamente assistidos por uma unidade muito pequena, que é o Dr. Estevão. Existe uma unidade lá de hospitais, uma unidade psiquiátrica no Hospital Geral, que trata apenas pacientes em crise acompanhados, tem que estar acompanhado, ou seja, se for um senhor muito idoso que não possa acompanhar, já está lascado, já não pode se internar, certo? E que preenche vários critérios, tem vários critérios para se internar, ou seja, atende uma menor parte dos pacientes em crise, né? Sendo assim, desde o início desse século, os pacientes do município da região norte do estado, quando em crise não contidas pelos serviços de saúde disponíveis nos locais, como tem CAPS, e ambulatórios, eu mesmo trabalhei no ambulatório de psiquiatria, mas bancado pela prefeitura, sem fomento extra, além da verba municipal, fato bastante comum, passaram a ter que viajar a Fortaleza para serem tratados adequadamente nos hospitais psiquiátricos disponíveis. Eu me lembro até de um paciente que veio ao nosso lar, foi tratado até pelo doutor Urico Gadelha. Ficou 2 meses, um paciente muito grave, parecia o Matusalém, morava no meio dos matos. Deu um trabalho danado para a gente pegar esse cabra, botar dentro do carro, levar lá para a unidade do doutor Estevão. Ficou lá a velhinha acompanhando. Quando foi com 1 semana, 2, disseram, não, tá bom, tem que ser internação breve. O cara voltou doido do mesmo jeito, voltou para os matos de novo. E nós tivemos que pegá-lo, certo? Com auxílio da prefeitura, ambulância. Foi enviado para Fortaleza e conseguiu uma vaga no celular. E o homem saiu bonzinho, só o pitel, certo? Barba cortada, socializado, depois de um tratamento no hospital nosso lar, né? Doutor Urico Gadelha, eu me lembro até o médico assistente dele, nosso colega. Então, o que acontece? Em muitos anos, o que foi que aconteceu? Muitos casos, ex-pacientes, eu vi um paciente ex do Guararapes, cárceres privados, né, comendo por baixo da portinha, né, como resultado do suposto avanço da saúde mental no norte do estado, com o fechamento do único hospital que tinha, que era esse, né? O fechamento daquela unidade de saúde foi comemorado junto com a condenação do Brasil por maus tratos, acho que foi a Organização dos Estados Americanos, né? Num processo internacional, onde o Brasil foi o próprio acusador e réu. Ele se acusou a si mesmo e foi réu, para poder fomentar vamos dizer, uma política antimanicomial, tipo assim, dizer assim, ó, tá a cor do cão, tem que fechar aquele negócio tudo. Movimentos políticos, principalmente ligados à esquerda, vibraram com o fechamento do hospital à época, e fizeram um escândalo de marketing civil para regimentar mais adeptos à luta antipsiquiátrica. Consolidou-se um triste raciocínio, para mim, ao meu ver, irracional, análogo ao tipo, se existem creches públicas ruins, devemos fechar todas as creches. Pronto, aí resolve o problema. O destino dos pacientes em crise daquele momento em diante era o que menos importava, porque continua entrando gente em surto e tal, e precisa de tratamento. Seriam jogados aos CAPs e serviços ambulatoriais inadequados aos tipos de surtos graves, né? Também, ainda antes de 2011, fechou a Casa de Saúde São Gerardo, 2009, com mais de 100 leitos. Foi fechado por iniciativa da própria direção e também incrementado pela falta de recursos. Como o dinheiro também era muito pouco, então uniu-se, assim, vamos dizer assim, a intenção da direção ao desagradável falta de condições de manter, né? Mas, em fevereiro de 2011, foi o mês de significado mais nefasto. Foi nesse mês que se concretizou o planejado descredenciamento do SUS da Clínica de Saúde Mental Dr. Suliano, em Fortaleza, com mais de 100 leitos, acho 106 leitos, precipitando em nosso estado uma situação de desassistência de doenças mentais em crise jamais vista desde a fundação do primeiro hospital psiquiátrico do Ceará, o Hospital São Vicente de Paulo, em 1886. Isso foi testemunhado por diversos profissionais de saúde, eu, inclusive, que via, porque trabalho até hoje na emergência e vejo a dificuldade. E, através de muitas reportagens, eu deixei até uma aí do SBT, mas tem outro, da Globo, de vários canais de televisão. Ao longo dos anos 2011 e 2012. A triste coincidência com o fechamento por falta de condições do IPC, outro hospital psiquiátrico, que também era uma emergência psiquiátrica, haviam 2, e essa emergência psiquiátrica também fechou em 2011, tornou a situação ainda mais crítica. O serviço de emergência do Hospital de Saúde Mental, que já passava por dificuldades, passou a ver algo inimaginável apenas poucas semanas após o fechamento desses mais de 200 leitos em um ano. Os pacientes em crises familiares, muitas vezes provenientes de regiões distantes do estado, e muitos vindos em ambulância, passaram literalmente a esperar no chão do lado de fora do hospital, por dias a fio para tratamento psiquiátrico, em tempo integral para surtos graves. Um repórter chegou a me perguntar no plantão noturno se a gente não poderia denominar o Hospital Mental de Messejana de Hospital Nossa Senhora da Mangueira, né? Eu dei uma risada. O pessoal estava dormindo embaixo das árvores lá de fora. Essa situação provocou profunda indignação deste profissional,
que levou dados de imagem e reportagem ao Ministério Público Estadual e à Defensoria Pública da União. Não contando tanto com o auxílio do Ministério Público Estadual, levou uma pequena crítica ao Ministério Público, porque, na época, muito aliado à luta antimanicomial, abriu uma série de discussões, mas não tomou nenhuma ação, vamos dizer assim, judicializante efetiva para dirimir a questão, né? Mas a Defensoria Pública da União, que curiosamente foi criado numa época, Dilma, Lula, pela esquerda, a nível nacional, foi quem tomou essa iniciativa na figura do Dr. Feliciano de Carvalho Neto, que ele viu que realmente era um absurdo e entrou com a CP, Ação Civil Pública. Inclusive, vocês têm essa CP, eu tenho a cópia da Ação Civil Pública, um documento, né, que o Dr. Feliciano fez, requerendo à Justiça Federal a reposição dos 106 leitos do Suliano. Por quê? Porque os 106 leitos foram fechados através de portaria da prefeitura, que na época também era fortemente antimanicomial, e que fechou, vamos dizer assim, de uma forma deliberada. Então, seria uma forma de diminuir. Claro que não ia diminuir, porque fechou o IPC, fecharam mais hospitais, mas ia amenizar um pouco, né, para a questão matemática. Meses depois, a Justiça Federal concedeu uma sentença, eles também têm a sentença, a determinação, o juiz, com medo de dar provimento total ao pedido da Defensoria, achou que, se ele fosse repor os 106 leitos, ele poderia ser reformado em Recife, em tribunais superiores, por conta que há uma discussão política de fundo muito grande também. Então, o que foi que ele disse? Não, tem que arranjar leito em 6 horas. Até hoje, isso não foi cumprido. Ou seja, na necessidade, caso o psiquiatra determine, através de laudo circunstanciado, que a gente faz quando há necessidade, teria, como, por exemplo, existem outras clínicas médicas, se você não consegue uma UTI em 6 horas, você paga uma particular, o governo. Só que na psiquiatria isso não se faz. Não sei porquê, mas isso não se cumpre até hoje. Certo? Uma unidade de acolhimento foi aberta no Hospital de Messejana, através do governo do Estado. O Fred tem culpa nada disso, viu? Ele está pegando aqui o abacaxi já correndo, certo? Mas foi aberto lá uma unidade, chama Unidade B, né? Que acolhe precariamente, porque não tem financiamento para tal, assim, os leitos, o pessoal vai, mas, assim, claro que bem numa situação de desumanidade menor do que ficar do lado de fora, do lado das mangueiras, mas não é o vamos dizer assim, o ideal, né? Uma unidade foi aberta. A retórica infundada do cumprimento de uma lei estadual inconstitucional, isso foi dito por um diretor anterior, de 1900, não está na minha governança abrir leitos. Puta, para mim isso aí é uma coisa criminosa. É uma coisa criminosa, essa fala é criminosa. Ainda é utilizada pelos gestores, ainda hoje em dia, eu acredito, principalmente na gestão estadual, continua a ser utilizada como justificativa. A Lei 93, Mário Mamed, que impede a abertura de qualquer leito psiquiátrico, um hospital psiquiátrico. É um absurdo isso aí. Tem a mínima condição. Tem a mínima condição. Faz submeter os pacientes de espera a um vestibular macabro nos corredores do Hospital de Saúde Mental, na unidade, para ter o direito a um tratamento de um dos 3 hospitais remanescentes, ou seja, Hospital Mental, São Vicente ou Nosso Lar. Voltando a 2011, no âmbito do Poder Legislativo, verificamos alguma iniciativa, vocês vão ver também uma imagem de uma discussão pública, audiência pública, foi aberta na Assembleia Legislativa, por iniciativa da época, então, deputado Carlos Mano Marques e do deputado Heitor Ferrer, né, para discutir, inclusive, com a participação do doutor Antônio Mourão Cavalcante, que falou da experiência dele na França e da necessidade, realmente, de se ter leitos para os casos onde isso é necessário, né? Aqui a gente está delimitando, não é todo mundo que tem crise, são aqueles casos em que realmente se preenchem os critérios para internação pelo risco de suicídio, risco de homicídio, etc. e tal, né? Os prometidos leitos em hospitais gerais, aí vem, até hoje são quase uma ficção em nosso estado, com exceção dos poucos inadequados leitos psiquiátricos no Hospital Valdo Cantídio. Tem lá uns 4 leitos para paciente calmo, paciente legal, assim, tal. Então, quase não é paciente psiquiátrico, mas tem lá os 4 leitos metidos no meio da clínica, da cardiologia, não sei o quê, assim, muito inadequado, né? Tem, assim, simbólico. Pois possuidor de um índice de leitos bastante inferior ao do Brasil, ou seja, inferior ao o número de leitos psiquiátricos no Brasil, são dados de 2006, bem antigo, que é coisa velha aqui, certo? Piorou ainda mais, de lá para cá, que fica em torno de 0,23 leitos por 1.000 habitantes, número inferior ao mínimo preconizado pela Organização Mundial de Saúde, seria em torno de 0,45. O Estado do Ceará disponibiliza hoje cerca de 500 leitos para atender uma população de 9 milhões de habitantes. É muita gente, né? Devo lembrar que o Hospital Santa Teresa, que havia no Cariri, e seus cerca de 200 leitos, foi fechado em 2016. Ou seja, fechou mais outro
e os caras vêm saculejando na ambulância aí 500, 600 quilômetros para esperar ainda dias no hospital de Messejana. É brincadeira, né? Para um tratamento. O sul do estado do Ceará se encontra desassistindo no que diz respeito aos SUS graus. Para se ter uma ideia bem clara, aí eu mandei também um anexo, um documento. Podemos ver, eu tive lá visitando ano passado o Hospital Burg-Holz, onde trabalhou o Bloiler, que criou o termo esquizofrenia, onde trabalhou o Jung, gente muito famosa da psiquiatria mundial. Fica em Zurique, né, numa colina lá em Zurique. Fundado em 1870, antes que o São Vicente, atualmente dispõe de 520 leitos para atender uma população de apenas 1,3 milhões de habitantes, que corresponde ao cantão de Zurique, ou seja, a área de responsabilidade dessa referência psiquiátrica, né? Pelo qual é responsável. Distante apenas a alguns quilômetros da sede de grandes indústrias de psicofármacos, como as multinacionais Roche e Novartis, seriam os suíços tratados nos seus consultórios chiques e bem longe da pobreza de nossos pacientes, mais loucos e surtados que os brasileiros? É uma pergunta, um questionamento. A doença mental é democrática e não há muitos meses atrás tive a notícia de perder um paciente meu de consultório que pulou de um andar aqui de um bairro em Fortaleza, porque estava há 5 dias esperando por uma vaga da Unimed no nosso lar. Ele se suicidou, porque o pai não tinha como vigiar 24 horas, ele escutou uma voz que mandou ele pular, e ele pulou e morreu. O cara de 20 e tantos anos, já era paciente já há anos no meu consultório, quer dizer, o hospital é mais que necessário. Ele pulou, se estatelou, se destruiu-se, né? Por falta de leito no setor privado. Você imagine no público. O internamento é imprescindível quando se faz necessário, e não são soluções comunitárias. Aqui está um português errado, que eu digitei assim apressado, está errado como todo, aí vocês dão desconto. E meia sola, como os CAPs, por exemplo, que resolve em caso em que se faz necessária a equipe multidisciplinar e estrutura 24 horas para tratamento de crise grave. Ou seja, os CAPs não têm essa estrutura 24 horas, nem a equipe, nem internação. Assim, tem casos que não dá. Lembrando, o país de melhores índices de saúde e longevidade do mundo está o Japão, onde as pessoas já estão vendo aí mais de 100 anos normalmente, o índice de leito psiquiátrico se aproxima de 2,9 leitos para cada 1.000 habitantes. O maior índice de leito psiquiátrico do planeta fica no Japão. Doentes mentais surtados circulando pelas vias públicas. Eu tive em Tóquio, cidade enorme. Eu não vi um doente mental desorientado andando pelas ruas. Sob o risco ao longo das ruas e rodovias, como vemos com frequência no Brasil, não se vê por lá. Tal qual pude constatar em 2 visitas que eu fui ao Japão, 2009 e 2015. Aqui não. Aqui o repórter vai e filma um esquizofrênico surtado andando, andarilho sujo, imundo, e acha uma coisa curiosa e filma como se fosse assim, sei lá, um fato normal. Não é, o cara está doente. Às vezes o cara está inchado, com o pé todo, o cara está doente. E você vê isso aqui no Brasil. Seria interessante também questionar a saúde mental do japonês, nesse caso. Deve ser tudo doido, porque com 10 vezes mais leito hospital do que o Brasil, não sei o que acontece lá. Vários outros países no mundo, inclusive a Itália, em cujo modelo de reforma Brasil se inspirou para a implementação de seu inconsequente, no caso do Brasil, projeto de reforma psiquiátrica, tem número de leitos bem superior ao do Brasil. Fundado em 1886, por ordem do então governador do Brasil, na época o gestor era o imperador Pedro II, o Hospital São Vicente, outrora denominado Asilo de Alienados, foi o primeiro hospital psiquiátrico em Fortaleza e um dos primeiros do país. Atualmente, é o segundo mais antigo em funcionamento contínuo na nossa nação, após o Hospital Pedro II em Porto Alegre. Contando atualmente com 130 leitos para internação psiquiátrica, este hospital não dispõe de emergência psiquiátrica e recebe pacientes para tratamento do SUS após encaminhamento feito pelo Serviço de Emergência Hospital Mental de Messejana. Esta unidade de saúde, que também é marca histórica de Fortaleza, por muito pouco não foi fechado, no auge das perseguições perpetradas pelas políticas agressivas antimanicomiais promovidas pelo Ministério da Saúde e pelas administrações alinhadas, no mesmo coisa no caso aqui do Ceará e município. Apelidado de modo jocoso e inadequado de manicômio pelos integrantes do movimento antimanicomial, o Hospital São Vicente passava por diversas fiscalizações do Executivo e até mesmo do Ministério Público, onde o interessante era encontrar defeitos na unidade de saúde nitidamente combalida pela falta de recursos. A exemplo de outros hospitais fechados em Fortaleza conveniados ao SUS, até pouco tempo atrás recebia diárias para tratamento de pacientes internados, valor que beirava R$ 40 por dia. Naturalmente, não se podia exigir boa infraestrutura e serviço de assistência. Entretanto, os relatórios negativos persistiam como indicador de culpabilidade do hospital. Um verdadeiro absurdo quando se analisa a questão de modo racional. Nesse sentido, sentimos grande alívio quando as mudanças de rumo do país, onde se adotou uma postura mais racional do Ministério da Saúde, e os hospitais psiquiátricos passaram a ser incluídos, né? E, por assim dizer, descriminalizados. Pronto, não somos mais criminosos, graças a Deus, certo?
como estavam sendo sistematicamente feitos antes. Houve um aumento nas diárias, embora não suficiente, como diz o doutor Frederico. Se abriu um diálogo para questionar o fechamento dos hospitais a despeito das necessidades da população. O Hospital São Vicente tem obtido melhores portanto na sua estrutura e seu funcionamento nos últimos 2 anos. O número de leitos permaneceu o mesmo, porém houveram melhorias em relação aos profissionais atuantes, também no âmbito multidisciplinar. Diversos setores, como nutrição, hotelaria, até informatização de registro e de prontuário, estão implantando agora a informatização, para a gente não ficar aquelas horas e horas copiando nos prontuários, que toma um tempo desgraçado. A Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza, gestora principal também do Hospital São Vicente, tem feito valer o seu caráter filantrópico e de compromisso histórico com a assistência da população mais carente do Ceará, para tornar esta unidade de saúde de referência cada vez mais válida e eficaz no tratamento de crises mais complexas de saúde mental do nosso Estado. Mais ou menos isso aí. Aí vocês têm alguns documentos relacionados ao que eu falei, tá certo? Uma outra coisa que eu queria dizer para vocês, tem um documento em inglês, vocês vão pegar um capítulo de um livro norte-americano, que é o livro mais completo de psiquiatria que existe no mundo, que é o Comprehensive Textbook of Psychiatry, que é um livro norte-americano de 2 volumes, com 5.000 páginas, 2.500, mais ou menos, cada tomo, certo? Não tem tradução em português, eu comprei a última edição, que foi de 2017, custou caro como todo, $200, né? Na época o nosso dinheiro valia um pouquinho mais, agora seria pior ainda. Importei este livro, certo? E bati uma xerox do capítulo que diz respeito ao papel dos hospitais psiquiátricos. É muito interessante notar isso, porque eu estudava nos Kaplans antigos, nas edições menores, que nós temos edições menores, porque são 3 tipos de edição. Tem a edição para o estudante, uma edição para, sei lá, para o cara que está fazendo internato e para o residente, o psiquiatra, que é essa maior, que não tem tradução, porque economicamente não é viável traduzir-se. Tirei a cópia em inglês que fala do papel do hospital psiquiátrico. Pela primeira vez, eu tomei assim, um susto, que eu pensava assim, que a assistência psiquiátrica norte-americana estivesse no lixo que estava, porque eles fecharam quase tudo quanto é de hospital, abriram 5.000 tantos CAPs, que também não resolvem a situação por lá. Claro que não são como os nossos, né, casinhas alugadas, pelo amor de Deus. Também é demais. São locais grandes, mas também não resolve. Em que eles abriram vários... Tem uma lista aí de vários, do ano 2000 até agora, vários novos, e reabriram hospitais que haviam sido fechados. Por quê? Porque estava sendo viavelmente mais econômico para o governo norte-americano refazer a sua rede hospitalar do que pagar internamento particular através de ordem judicial. Então, é interessante notar que as pessoas às vezes não têm conhecimento disso. Eu joguei isso aí na internet, levei um bocado de pedrada aí da turma do movimento antimanicomial, achei muito bom, tá entendendo? Mas foi bom mostrar a realidade, você está entendendo? E no Brasil, graças a Deus, nós estamos recuperando a racionalidade. Mas, assim, é um termômetro válido do Hospital de Saúde Mental de Messejana, por mais sofrimento que me doa, é terrível trabalhar lá, não é fácil, porque você vê, quem tem sensibilidade ali sofre bastante, né? De que a gente precisa refazer as contas, no número de leitos mesmo. E tem que abrir os leitos em hospitais gerais, que não tem nenhum, né? Tem esses simbólicos no Hospital das Clínicas. Mas você tem que refazer o número de leitos por uma questão matemática. Tinha até um enfermeiro, já influenciado por todo esse discurso antimanicomial, toda essa coisa que já havia sido apregoada, aquela lavagem cerebral toda, disse assim, num dos plantões meio, agora recente, acho que foi o último plantão, não adianta abrir 1.000 leitos, que sempre vai ter fila. Eu digo, não, meu filho, pelo amor de Deus, o cara mais velho que eu, meu amigo, você não lembra, de 10 anos atrás, 2009, eu já era plantonista antes de 2009. Em 2009... com 300, 400 leitos a mais, não havia fila de espera. Isso é uma questão matemática. Não é preciso abrir 1.000 leitos, é preciso abrir até acabar a fila. Isso é uma questão lógica, uma questão de direito. Está entendendo? Não é ficar, mas tem internação inadequada, você interna inadequadamente uma pessoa que não precisa. Existe prisão inadequada nos Estados Unidos, em qualquer canto do mundo. Isso faz parte do seu mando, a falha, o erro. Certo? Mas, quando você tem um fluxo de entrada e saída, qualquer matemático pé de chinelo sabe que não é uma coisa sem fim. É uma questão numérica de ter um número adequado para o mínimo necessário. Certo? Então, isso é que eu estava até falando com o doutor Quirino. Embora o doutor Quirino tenha feito um grande papel vamos dizer assim, encerrar essas discussões, reinserir o hospital psiquiátrico, mas é preciso refazer os cálculos e tratar a coisa de forma racional e não, vamos dizer assim, meramente passional. Muito obrigado a vocês. Eu queria só meio minuto, viu, Fred? Eu pensei que estava sofrendo em Messejana. Hoje eu vejo que eu era feliz e não sabia.
Aí a minha pergunta é o seguinte: quando é que você vai pensar que era feliz e não sabia? Porque sistematicamente tem piorado. O Hospital de Messejana já chegou a ter 400 leitos, São Vicente também, né? E existe uma desassistência. Eu queria passar para você coordenar as perguntas, porque eu acho que a plateia ensina mais. Muito obrigada aos palestrantes. Tem uma pergunta? Pode fazer. Boa tarde a todos. Parabenizar a organização do evento por ter reunido todos os diretores. Eu sei que, né, trabalham em hospitais que exigem, né, muita demanda dos diretores. Eu sou enfermeira. Né, no momento atual, estou na gestão da emergência do Hospital de Saúde Mental de Messejana. E como a jornada ela fala dos desafios, né, eu queria compartilhar um pouco com o público e perguntar também aos nossos diretores a nossa assistência ao paciente, né, que cada vez a gente tenta ter esse olhar mais holístico do paciente psiquiátrico. E, atualmente, os nossos hospitais psiquiátricos, eu imagino que tanto o nosso lar quanto o São Vicente, eles não tenham ainda uma assistência clínica, né, envolvida para que o paciente possa ser assistido nesse próprio hospital quando necessita. Deixa eu concluir? Eu concluo? Pronto. Então, assim, o nosso hospital hoje, o Frota Pinto, né, o Saúde Mental de Messejana, é uma das dificuldades que nós temos na emergência, né, de referenciar esse paciente para um local quando ele necessita de uma assistência clínica. Então, assim, um exemplo disso eu tive um paciente semana passada que precisou de uma avaliação clínica, ele teve que sair de Messejana para o Conjunto Ceará, no Hospital Nossa Senhora da Conceição, né, que foi o único lugar que ele foi atendido, depois de passar por UPAs, frotinhas. E, assim, o que os nossos diretores assim, veem em relação a traçar estratégias, pactuações com a própria rede CESA para ter ou esse serviço dentro dos hospitais ou ter uma via de acesso melhor? Vou fazer uma propaganda logo do São Vicente aqui. Segunda-feira, doutora Graça, clínica. Terça-feira, doutora Luciana Farias. Quarta-feira, doutora Luciana Farias. Quinta-feira, doutora Graça. Sexta-feira, doutora Graça. 6 horas cada dia. Além da parceria, Obrigada. Só complementando a fala do doutor Adelmo, além da parceria com a própria Santa Casa, que quando exige uma especialidade, a gente tem essa possibilidade, né, realmente essa parceria para que esse paciente possa ser atendido na sua especialidade, uma vez que os demais hospitais, infelizmente, ainda têm uma dificuldade muito grande de lidar com o paciente psiquiátrico e essa resistência. Então, a gente tem isso a nosso favor e realmente todos os clínicos, durante a semana, dando esse suporte para os pacientes do São Vicente. Aqui no Hospital Nosso Lar, nós temos 3 clínicos. A doutora Cláudia, né, que está ali, sentada, ela é especialista, né? Tem residência, fez em São Paulo. Tem aqui também o doutor Estevam, que é muito atencioso, um grande médico, está sempre ali. E temos também a doutora Karine. E tem aqui uns 2 ou 3 psiquiatras que também atuam também como clínico, mas clínico mesmo aqui nós temos 3. E todo paciente que é internado aqui é visto pelo clínico, visto pelo psiquiatra e é visto também pelo clínico para evitar que um problema clínico, né, se agrave. E depois que isso vem acontecendo, são poucos pacientes que precisam ser transferidos para outro hospital, fora daqui. E eu queria falar no caso do mental. O mental, que é o doutor Fred, era bom se arrumasse mais uns clínicos para lá, porque a gente está tendo paciente que precisa de um clínico, é a maior dificuldade. Só tem um, se eu não estou enganado, atualmente.
Então, assim, o mental tinha 4 clínicos, né, que 3 se aposentaram e ficamos realmente só com um. A forma de contratação que a CESA propõe, né, assim, atualmente o Estado está contratando uma parte dos profissionais via cooperativa, né, mas está sinalizando, né, e o hospital não tem ainda o convênio com a cooperativa dos clínicos, né, mas eles estão sinalizando, né, estamos aguardando que aconteça uma seleção pública e nós solicitamos que haja clínico, pelo menos nas 24 horas, um clínico, né? Por termos emergência, né, é importante que tenhamos clínico nas 24 horas. Além disso, porque o clínico presente no hospital psiquiátrico, né, ele pode dar conta, né, quando a comorbidade clínica ela não é tão grave, né, quando o agravo psiquiátrico ele é mais grave do que a questão clínica. Quando o paciente ele piora do ponto de vista clínico, em que a comorbidade clínica ela se torna superior, né, o drama é maior, porque é um paciente que precisa de um suporte clínico mais avançado que o hospital psiquiátrico, infelizmente, não tem, né. Então, aí a peleja para a regulação, né, por leito clínico, né, para encaminhar esse paciente, para que esse paciente seja recebido, realmente é muito angustiante para a gente. Então, a gente tem essa dificuldade nesse encaminhamento da comorbidade clínica grave. Existe agora uma Secretaria Executiva de Saúde Mental dentro da CESA, que sinalizou para a gente que vai trabalhar em relação a isso, né, essa regulação melhor do paciente psiquiátrico, né, propõe um treinamento também dos hospitais clínicos da rede para que as equipes de lá também possam estar recebendo esse tipo de paciente. E outras estratégias ainda que a gente está aguardando, né, que sejam colocadas, né, levantadas, né, porque a nova gestão da Secretaria está fazendo um planejamento ainda em vigência para organizar todos os outros serviços. E a gente espera, né, que a gente, tendo agora uma Secretaria Executiva só para a saúde mental, a gente possa ter um pouco mais de escuta das nossas necessidades, né, e que o paciente psiquiátrico seja finalmente visto, né, dentro da rede como importante, não como alguém segregado que não mereça um tratamento integral das suas necessidades. Ok, eu tenho que dar só uma pequena palavra. A medicina deve ser integral, integrada. E o doente mental não pode ser excluído de atendimento nas UPAs. Agora, quando vai para o Hospital de Saúde Mental de Messejana, é porque o sistema não quer aquele paciente. E aqui o Hospital Nosso Lar já teve pacientes encaminhado para transplante de fígado, para transplante de pulmão, e passou por Messejana. Mas eu não colocaria essa dificuldade em Messejana. Eu acho que é o sistema SUS que precisa ser revisto. E não é questão do clínico, porque os hospitais, aqui, por exemplo, nós temos, além dos clínicos, cumprindo jornada de 6 horas até sábado, e domingo tem médico clínico, psiquiatra fazendo a parte de clínica, mas não é o local apropriado. Da mesma maneira que se um paciente tiver um problema oftalmológico ou um problema neurológico, ele deverá, a partir da UPA, ser encaminhado para oftalmologia, para ginecologia, para isso, para aquilo. Mas você não vai conseguir que um hospital especializado seja tão especializado para ter UTI. Agora, vejo que o governo, se pretender transformar os hospitais psiquiátricos em hospitais gerais, é uma ideia excelente. Agora, tem que um volume de dinheiro bem maior.